Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, seção 2. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram. A encarnação não nos separa, senão momentaneamente, porque depois de sua reentrada na erraticidade se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente, mesmo eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão mesmo unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez que ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real, de alma a alma. A única que sobrevive é a destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quando as pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e os céus. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também disse falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com seus parentes, que não é da família. Dizendo isso, se enuncia a maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da encarnação, é um temor egoísta que prova não sentir-se um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois mesmo que se tivesse apenas um. Mas os egoístas se tranquilizam, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos da sua afeição que lhe foram ligados sobre a terra, sobre títulos diferentes ou talvez pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina de não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma, as almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo. Não existe entre elas nenhum laço anterior, são completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho, a filiação das famílias se encontra assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Isso quanto ao passado.
Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois, se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos mais aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É uma ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança, ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam. Sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados com o estreitamento dos laços afetivos. Em resumo, quando alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo, primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista, segunda, a absorção do mundo todo universal, de acordo com a doutrina panteísta, terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja, e quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte, e não há nenhuma esperança de reencontro com a terceira, a chance de se rever contato que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso, como a pluralidade das existências que é inseparável da progressão gradual. A certeza da continuidade das relações entre aqueles que se amaram, e aí está o que constitui uma verdadeira família.